Alô? Aí, agora sim. Oi, pessoal. Boa noite já, né? Valeu por todo mundo que está aí. Espero que a gente consiga incrementar um pouquinho. Então, eu sou o Diego, esse é o Léo. Oi. A gente vai falar um pouquinho do radar parlamentar e dentro do projeto radar parlamentar especificamente a gente vai falar sobre entrega contínua usando software livre. Esse aqui é o radar, para quem não conhece. Então, basicamente o que ele faz esse aqui é uma das partes do radar, que na realidade essa aqui específico que ela faz basicamente é pegar todas as votações que ocorrem, no caso aqui na Câmara dos Deputados, e transformar essas informações numa visualização que permite a gente perceber a diferença entre os partidos políticos de acordo com o que eles votam. Então, os agrupamentos significam que eles votam, né, os parlamentares votam semelhantes ou, enfim, diferentes entre eles, e a gente faz essa análise ao longo do tempo com o radar. Pode passar? Obrigado. Então, aqui tem o Léo, tem a ID que está aqui na frente, e eu ali. Isso foi ano passado, quando a gente recebeu o prêmio Mário Covas, e ali na mão da ID não dá para ver, mas está escrito Liberdade para Hideki, que é um colega nosso que foi, enfim, preso injustamente durante as manifestações de junho, mas ele foi inocentado faz um mês, mais ou menos. Aí aproveitar, volta um pouquinho, aproveitar o slide para a gente se apresentar melhor, né? Aí eu sou o Leonardo, fiz graduação em Engenharia de Computação na graduação, mestrado em Ciência da Computação na USP e atualmente trabalho como desenvolvedor de sistema no Serpro. Eu sou o Diego, eu também fiz Engenharia de Computação lá na USP, formado também, e hoje, não trabalho em nenhum lugar específico, tenho alguns projetos em andamento, outros em construção, e faço parte do Radar e do PolyGNU, que é o grupo de software livre que né, basicamente, aonde originou-se o Radar. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre, né, entrega. Aqui, basicamente, a gente usa hoje no radar Python, em cima do framework Django. Então, toda a estrutura principal do radar é construída em cima disso. E a ideia aqui é que, tipo, quando você está usando o Django, o Python, várias coisas saem bem fáceis quando está na máquina do desenvolvedor. Você dá um run shell lá, já sobe o servidor, várias coisas vêm bem de brinde, assim. Né, você abre o run shell, ele abre o shell para você fazer qualquer análise ali na mão na hora. Se você der um run server, ele sobe o servidor na sua própria máquina. Só que na hora que a gente vai colocar isso em produção, a coisa não é tão simples assim. Então, pode passar. Isso aqui é um pouquinho de como funciona o radar parlamentar numa das suas primeiras versões em produção. Então, a gente tinha um servidor web, que a gente usava o Nginx. Tinha o WSGI, que é o que vai pegar o Python, né, o servidor de aplicação, que comunica-se com o servidor web que fornece para o usuário. Aí tinha o Django, a gente tinha várias bibliotecas em Python, alguns jobs rodando no cron da máquina periodicamente. Usando base de dados, a gente está com Postgre. A gente integrou recentemente um Elasticsearch para implementar algumas funções de busca específicas. Enfim, né, tem o Celery e o RabbitMQ, então, quer dizer, é uma arquitetura um pouquinho, né, mais complicada do que você só dar um run server na sua própria máquina. E a hora que você chega no servidor de produção, você implementar tudo isso, começa a ficar uma coisa um tanto quanto pesada. Então, a gente percebeu alguns gargalos ao longo do tempo no projeto. Então, primeiro novas versões para produção. Então, toda vez que a gente tinha uma versão nova, precisamos fazer o deploy da versão, mas e aí? Né, o processo não está pronto, não é só simplesmente alterar o código-fonte e beleza, está funcionando. Às vezes muda uma dependência aqui, muda uma dependência de outra biblioteca ali, como que a gente gerencia essas questões, alterações de infraestrutura. Então, a primeira versão que a gente subiu no radar parlamentar, a gente subiu num shared host, super simplesinho, e que deu um trabalho do cão. A gente passou, sei lá, uns 3 dias para conseguir configurar o passenger do servidor que estava fornecendo e para conseguir fazer a aplicação Django rodar, porque eles eram focados em PHP, no caso, o servidor que a gente usava. E aí depois a gente foi passar isso para uma outra VM na Amazon, e também, enfim, uma infraestrutura toda nova e uma VM de verdade, mas aí a gente teve um trabalhão.
só que começou a ficar muito caro, o nosso free tire acabou e aí, né, bancar do bolso estava ficando difícil, a gente conseguiu um outro passo e, né, repetidamente a gente teve os problemas e todos os bugs que surgiam eram um caos para a gente conseguir identificar com todas aquelas peças que a gente precisava encaixar, saber aonde que estava acontecendo o erro era sempre uma grande dificuldade. Então, né, ter essa questão da migração do servidor era sempre muito difícil. Cada deploy que a gente fazia num lugar novo era uma experiência que a gente praticamente fazia do zero. Por mais que a gente tivesse escrito lá um TXT, fiz isso, fiz aquilo, era uma coisa bem complicada. E a gente acabava também mudando de servidor, porque como a gente não tem muito dinheiro, né, o projeto não tem fonte de renda, então vai de doação. O pessoal doa a máquina para a gente, mas é por um ano, depois tem outra que está mais barato, depois tem outra que dá de outro lugar, e por aí vai. E aí a gente ficava pingando de um lugar para o outro, e tendo sempre esse overhead de trabalho de ter que refazer a implantação, gastar muitas horas aprendendo e descobrindo e entendendo todas as eventuais consequências de você colocar num servidor que está rodando um Apache com PHP e aí você precisa fazer a configuração do Nginx com... E aí só o Diego manjava disso. Então toda vez que mudava, tinha Diego, por favor. Né? E projeto voluntário é aquela coisa, assim, eu faço no tempo, a gente faz no tempo que tem disponível. E aí às vezes o site caía e ficava caído, porque não, né, a gente não tinha um processo automatizado nem de eventualmente subir de novo. Né? Então, pode passar. E aí a gente começou né, o Léo, na sua área de pesquisa, inclusive, começou a melhorar um pouquinho a situação. Aí o que rola, né? Então a gente tinha todos esses problemas no radar, e enquanto isso, ao mesmo tempo, eu estava fazendo mestrado, e o meu mestrado foi justamente sobre esse processo de implantação, de você fazer o deploy mais automático das coisas. Então, super resumir aqui em um slide só, mas... Qual que é o fundamento aí? No mestrado eu desenvolvi um middleware, um software, que você tinha lá seus serviços, uma coleção de web services, e você falava para o meu sistema, toma esses web services e instala aí. Então, o meu sistema pegava esses serviços, criava máquinas virtuais, ou na Amazon, no OpenStack, botava os serviços para rodar, e aí você tinha o sistema rodando facilmente. Só que, embora eu tenha feito no mestrado o sistema para implantar serviços, os serviços que eu implantava no mestrado eram todos fictícios, eram de brinquedo, só 2 serviços, coisas assim. Ou muitos serviços, mas todos iguais, só para... Não era nada de verdade, assim. Então, tinha por um lado eu querer... Sou mestre aí de implantação, mas não implantei nenhum sistema real de verdade dessa forma automatizada. E do outro lado, a gente com todas essas necessidades no radar. Então, eu decidi juntar uma coisa e outra e fazer tipo um estágio aí do meu mestrado e automatizar o processo de implantação do radar para a gente passar a sofrer menos com essas coisas. E tudo isso se baseou muito nas ideias desse livro, que me inspirou bastante no mestrado, que é o livro de entrega contínua. Pode passar. Que a ideia básica de entrega contínua, isso que está entregar software de valor com alta qualidade, de forma eficiente, rápida e confiável. Outro dia eu estava lendo esse livro, minha mãe viu a capa do livro Continuous Delivery e falou, que é isso, menino, vai virar entregador de pizza agora? Mas não é essa entrega de software. E a ideia, resumindo, é simples. Você faz um commit, e aí quando você fez o commit no repositório, roda automaticamente uma bateria de testes, e se essa bateria de testes está verdinha, passou, joga em produção. Então, cada commit passou, joga em produção. Essa é a essência da entrega contínua. Alguns benefícios, feedback antecipado do cliente e do usuário e também do próprio desenvolvedor. Isso no software livre é uma coisa interessante, que às vezes você tem um contribuidor mais esporádico. Ele vai lá, contribui, só que se demorar muito lá para o Diego, para o Leonardo colocar o que ele fez em produção, e depois quando coloquei em produção a gente vê que teve um problema, de repente o cara já foi embora já não dá, e já não vai estar a fim de continuar de aprimorar aquilo que ele fez. E às vezes acontecia. Todo semestre tem uma disciplina lá na UNB, na Universidade de Brasília, que eles contribuem com radar. E aí já teve coisa que eles fizeram que funcionava na máquina deles, funcionava na nossa máquina, mas demorou tempos depois a gente jogou para o servidor e aí não funcionou em produção. Coisa de core site script, que é aquela coisa, localhost tudo funciona, mas quando você põe em produção, aí complica. Outra coisa importante aí, baixo risco a cada entrega. Então, às vezes os alunos lá do UNB faziam um monte de coisa, aí quando jogava em produção, aí dava um monte de problemas, você não sabia qual dos problemas é que era o responsável por fazer não funcionar. Então, se você vai jogando sempre aos poucos, deu algum problema, você sabe que aquele problema é por causa daquela entrega que acabou de ser feita. Então, fica mais fácil depurar e corrigir o problema mais rapidamente.
Algumas coisas que você tem que ter, então, a integração contínua, a ideia de estar sempre fazendo os testes a cada entrega, os testes automatizados e a implantação automatizada, que é o próprio script de fazer o deploy. Então, um pouquinho sobre alguns deles. O teste automatizado, a gente tem um exemplo como que a gente faz isso aqui usando o Django. Então, você roda o comando lá do Django Manage PyTest, e aqui eu rodei, e aí você fala qual app você quer, e aí, nesse exemplo aqui, eu tinha rodado várias apps, na verdade, todas elas do nosso projeto, e aí ele fala, tantos testes, passou, ou não passou, demorou tanto, passa um. Ou deu erro, aonde que ele deu erro. Onde que deu erro. E esse aqui é um exemplo do que seria um teste. Nesse exemplo, a gente está testando uma classe, mandato lists. O que essa classe faz? Na segunda linha em verde, a gente tem aí que ele recebe uma data inicial e uma data final. Então, ela tem que pegar e criar uma lista de períodos, que é tipo o período, quando começa uma legislatura, um mandato, e termina um mandato. Então, por exemplo, o último mandato municipal começou em que ano? 2012. 2012. Então, se eu falo que começou em 2011. Não, 13, desculpa. 2013. É no ano ímpar. Tá, então, foi 2012, eu quero ver os mandatos de 2013 até hoje. Então, 2013 até o fim de 2013 é um mandato. 2013 começa um novo mandato. E isso depende se é municipal, se é federal, estadual. Então, tem uma classezinha que faz essa conta. E aí, esse foi um cara bem legal que tem um testezinho lógico aí de unidade para ver se ele está fazendo a conta certa. E aí a implantação automatizada, uma vez que esses testes estão passando, eu faço um script que vai instalar. Então, todos os passos que a gente fazia manual, na mão, que quando tinha que fazer a segunda vez em outro servidor não lembrava mais o que tinha feito, tudo isso agora é feito por um script. E por ser feito automaticamente, então passa a ser reprodutível, confiável e fácil de ser executado. Reprodutível é importante por causa disso que a gente falou. A gente rodou num servidor, precisou rodar em outro, beleza, a gente sabe que vai funcionar do mesmo jeito. Porque manual sempre esquece de uma coisinha, faz uma coisinha diferente, e aí às vezes não tem o mesmo resultado. Pode ir próximo. E aí, sobre o último ponto lá, né? Aconteceu algo bem interessante essa semana, a lei de Murphy. A gente está atualmente hospedado na nuvem USP, e de vez em quando a nuvem USP resolve entrar em manutenção. E quando que ela resolveu entrar em manutenção? Durante o FISLE. Justo hoje e amanhã, que são os 2 dias que tem palestra do FISLE. E a gente... Do radar, desculpa. E aí, poxa, o radar vai ficar fora do ar, justo no FISLE, mas agora que a gente tem toda a parafernália, o que a gente fez? De forma bem rápida e fácil, a gente subiu uma máquina virtual na Amazon, rodou os scripts na Amazon, e o radar, se vocês forem acessar hoje, vai estar rodando, na verdade, o radar da Amazon, não da nuvem USP. O único trabalho manual, além de mandar rodar o script, foi redirecionar o DNS, né, o domínio para o IP novo. Então... E, bom, criar na Amazon, a gente não deixa na Amazon porque é caro, né, mas 2 dias, numa emergência como essa, tudo bem. E aí a gente conseguiu resolver isso rapidinho, ontem à noite. E aí, começar agora a falar, a parte talvez mais interessante, como que a gente fez tudo isso. Então, a pedra fundamental aí desse trabalho foi utilizar o Chef, pode passar, que é um sistema para auxiliar aí na automação da infraestrutura. Então, eles são scripts, né, que você escreve numa linguagem específica, que é a linguagem do Chef. E aí, porque está tudo escrito numa linguagem, no script, isso quer dizer que você tem versionado a sua infraestrutura. Você tem uma infraestrutura como código. Então, você consegue atualizar, dar commit na sua infraestrutura. Se alguém alterar, você vê quando alterou, porque alterou. Você lembra como estava antes, porque você tem um histórico. Então, é uma relação totalmente diferente com o controle e a gerência da infraestrutura. E outra coisa legal é que o Chef ele já tem muitas, a gente chama de receitas, né? Esses scripts que o Chef executa são as receitas. E um conjunto de receitas são os cookbooks. E aí já tem vários cookbooks disponíveis na internet para instalar softwares que a gente sempre precisa instalar. Por exemplo, o servidor Apache, o Nginx, o Tomcat, por exemplo. Então, toda essa gente é só pegar lá da comunidade que já tem pronto. E esse daqui, a princípio, é o funcionamento do Chef. Qual que é a ideia? Você tem a workstation, onde o desenvolvedor, o responsável pela gerência da infraestrutura, trabalha, e ele vai desenvolver as receitas. Aí, quando ele desenvolve a receita, ele sobe a receita para o Chef Server, fica guardadinho lá. E aí, ele tem um monte de nós, de máquinas virtuais, de servidores para administrar. E aí, o desenvolvedor na workstation, ele manda comandos para o Chef Server falando, tal nó vai executar tal e tal receita. Esse outro nó
vai executar essa receita. E aí, em cada nó, tem um agente do chefe que fica rodando periodicamente e fica perguntando para o chef server, tem coisa nova aí para mim? Opa, tem uma receita nova. Aí o nó baixa e executa a receita. Então, todo o trabalho pesado, a execução da receita, é tudo feito nos nós. Então, é um esquema bem distribuído e fica mais escalável assim. Só que se você só tem uma máquina virtual, todo esse overhead de ter um chef server, uma coisa a mais, não cabe. Ainda mais no nosso caso, que a gente mal, às vezes, tem uma máquina virtual, então é só uma máquina que a gente tem, não dá para ter muito mais. Então isso é meio desnecessário, então a gente tem o chef solo. Com o chef solo eu faço a receita do mesmo jeito, e eu subo ela direito para a máquina virtual, e lá na máquina virtual eu falo, roda aí, chefe, e ele roda as receitas que eu já mandei. Sobre a linguagem em si do chefe, você pode pensar como se ela fosse um shell script que automatiza a instalação das coisas, mas com algumas vantagenzinhas legais, que são essas duas, independência de plataforma e idempotência, as principais vantagens aí. Fora que você pode misturar Ruby no meio, então se você gosta de Ruby, fica mais fácil fazer algumas coisas do que shell script, que muitas vezes é super difícil. Então, independência de plataforma, como é que se dá? Lá no meio do script eu posso falar, eu quero instalar o pacote cur, só isso. Então, se eu pegar essa mesma receita e instalar no Ubuntu, vai rodar um apt-get. Se eu instalar no Red Hat, vai rodar lá o YAM, que vai instalar o RPM. Se instalar no SUSE, lá vai fazer não sei o quê. Dizem que, acho que hoje em dia, até no Windows está funcionando o chefe. No começo, quando eu comecei a mexer, ainda estava meio experimental. Não sei nesse caso como que traduziria, mas pelo menos para os tipos de Linux diferentes, o chefe se encarrega de fazer a tradução adequada. Outra coisa que eu gosto de falar bastante é de idempotência, que a ideia é o seguinte, quando você está executando uma coisa que depende de internet, um monte de vezes pode ter uma falha meio casual, porque eu fui fazer um download e aí na hora de fazer o download falhou a transmissão e por causa disso todo o meu processo de instalação parou. E aí o que eu faço? A melhor coisa a se fazer, mais cômoda, é simplesmente roda de novo. Só que para só eu fazer roda de novo, é preciso que o seu script tenha essa propriedade, que ele seja idempotente. Então, um exemplo aqui. Esse aqui é um bloco da nossa receita que adiciona uma linha no cron para executar uma tarefa periódica. Então, você tem no Linux o cron, cada linha do cron executa uma tarefinha lá de dado tanto tempo. Se esse processo não for idempotente, eu executei isso. E aí depois eu executei mais coisa, parou. Eu vou executar de novo. Quando eu executar a segunda vez, ele acrescentaria 2 linhas no cron. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que se a gente rode de novo isso, fique só aquela linha no cron. Se ela não estava, coloca. Se ela já estava, deixa ela lá e não coloca outra. Então, isso é o ser idempotente. É você garantir que se você executar várias vezes seguida a mesma coisa, você vai ter o mesmo estado final. Então, não precisa ter medo de rodar 2 vezes. E isso só com shell script, às vezes, é bem difícil fazer. Claro que não é só porque você está usando o chefe que sua receita vai ser idempotente. Ele dá uma forcinha, mas você tem que ter esse cuidado e estar sempre pensando nisso. Esse aqui é um pouquinho de como o chef solo funciona. Então, para eu falar para o chefe, roda aí, eu dou aquele comandinho, chef client, e aí eu passo um arquivo de configuração, que é o SoloRB. No SoloRB ele só tem 2 linhas. A linha de baixo é a linha cookbook path, que é a pasta lá do servidor onde estão as receitas, os cookbooks do chefe, para ele encontrar e poder instalar. E tem uma outra linha que aponta para esse cara, o Node.json. Nele vai falar quais receitas são para instalar, que é aquele run list embaixo, que no caso eu estou falando, instala a receita default do cookbook radar. E tem algumas propriedades, que antes de rodar a gente configura, principalmente para mudar a senha, né? Para não ficar 1, 2, 3 mudar lá no servidor. Então a gente coloca uma senha melhor e roda isso, porque essa senha não vai ficar no repositório lá no GitHub para todo mundo ver a senha. Então lá tem uma senha genérica e quando baixa a gente configura realmente qual senha deve ser usada. Aí eu queria mostrar agora então um pouco da receita para vocês sentirem um pouco como que é o chefe. Você pode abrir o link, por favor? Esqueci de deixar clicável, foi mal. Acho que primeiro aumenta um pouquinho a fonte, né? Pode descer um pouco mais. Então aqui no começo a gente vai instalar um monte de pacote, um monte de apt-get.
Então tem todas as seções, instala o Python, instala o Git, instala a VirtualEnv. Dá para todo mundo ler? Beleza? Tá, ótimo. Desculpa. Então pode descer. Pode descer. Aí aqui a gente vai instalar o Postgre. Então a gente tem o include RESP, né? A gente está usando receitas da comunidade então para instalar o Postgre e facilitar a nossa vida. E aí a gente vai criar o banco de dados, configurar a senha, o acesso, etc e tal. Pode ser. Aí, por exemplo, a gente está fazendo algumas coisas aí, tipo criar variável de ambiente. Criar o ponto .profile, a gente configura variáveis de ambiente. Então, tem um arquivo, né? Que a gente fica no repositório, que é o template, né? De como tem que ser esse arquivo, no caso, o ponto .profile. E ele copia para onde tem que copiar e dinamicamente substitui alguns valores que só são definidos na hora da implantação. Então, isso é um recurso do chefe. Aí baixa o código-fonte do chefe, sincroniza aí com o master, né? Então faz o git pull ou o checkout que precisa ser feito para deixar o código atualizado. Roda o pip para instalar todas as dependências do radar. Pode ir. Aqui, ó, você vê quantos detalhes tem na hora de implantar. Cria aqui um diretório de log, depois vai criar um diretório também de cache para salvar o cache do Django. Então tem muitos detalhezinhos, aí está tudo aí na receita. Cria as tabelas do banco de dados, e aí agora vai instalar os outros pacotes, as outras aplicações, o WSGI, o NGEx, cada um tem seus arquivos de configuração, então tudo bastante coisa. O Celery, que é um servidor de mensageria para executar, usar filas, que a gente tem uma necessidade para isso. O Elasticsearch a gente está começando a usar, então está entrando aí também já. E aí, por fim, tem umas tarefinhas no Chrome. Pode descer um pouco mais. Então, tem umas tarefinhas do Chrome para executar periodicamente. Aqui. Além de rodar um processo de importação dos dados antes para puxar os dados do web service da câmera e trazer para a nossa base de dados. Então, quando você abre o radar, não tem tantas telas, não parece ser tão complexo, mas do ponto de vista de infra, dá para ver aqui que tem bastante coisa. E aí, para manter essa bastante coisa sem isso, né, que é todo o problema que a gente estava mostrando antes. E aí o próximo passo é a ideia da entrega contínua. Já vou me adiantando. Para isso, a gente usou o Jenkins. Sim, então, foi o seguinte, os dois são muito similares, então tanto faz tanto um quanto o outro. O motivo pelo qual eu escolhi o chefe para o radar é porque eu usei o chefe no mestrado. Eu não falei, mas o meu sistema lá que eu fiz no mestrado, por debaixo dos panos ele usava o chefe. Agora, por que a gente escolheu o chefe no mestrado? Aí, não foi eu que fiz essa escolha, foram outros caras que começaram o sistema antes de mim, mas foi uma coisa muito tênue, foi quase no chute. Basicamente quem escolheu lá, quem acho que ajudou a escolher foi o Nelson Lago, talvez uma questão de simpatia mais free software, assim, que o chefe tem um modelo de negócio um pouco mais aberto do que o Puppet, porque o Puppet tem esse tipo de coisa. A gente tem a versão open source, mas aí, se você pagar, você tem uns recursos enterprise aí fechados, enquanto que o chefe é mais, você paga pela hospedagem para ter o chefe server hospedado, então não tem coisa escondida, então um pouco mais, acho que é simpatia pelo modelo de negócio do chefe, mas tecnicamente acho que tanto faz. E aí o Jenkins, que é o servidor de integração contínua, ele que vai pegar e vai executar os jobs. Pode ir para o próximo slide. Então, esse daqui é o Jenkins do radar, que a gente tem executando. Ele tem 2 jobs configurados lá. O primeiro job, que chama build radar, ele fica olhando o repositório de 5 em 5 minutos e vê se tem um commit novo. Se tiver um commit novo, ele pega aquilo, atualiza o código local e roda os testes. Se os testes passarem, aí ele dispara o próximo job, que é o deploy radar. Esse job deploy radar é basicamente roda o chefe. E aí roda o chefe é aquela outra receita para instalar e fazer tudo aquilo que eu mostrei naquela outra receita. Próximo slide. Aqui com mais detalhes para ver. Então ele mostra o estado azulzinho, quer dizer que passou. Dá para você ver também um histórico, assim, estabilidade, quantas vezes reprovou. Dá para você ver o log de cada execução, os detalhes, porque que deu errado. Então é uma ferramenta bem legal. E aí, como que a gente instalou o Jenkins? A gente fez uma receita-chefe para isso também, para instalar o Jenkins e configurar os jobs.
Aham. Você deve... Então, quando eu crio a máquina virtual, eu primeiro rodo a receita, eu vou lá na mão, executo um script de Bootstrap que instala o Jenkins, e uma vez que o Jenkins está instalado, ele vai se encarregar de executar a receita do radar. Então, aqui eu também uso um cookbook da comunidade para instalar o Jenkins, e algumas coisas a mais, para ele saber lidar com Git. Mas a parte principal é esse template XML build. Aqui ele está criando o job, que é o job build radar. E se você for mais para baixo, está criando o job deploy radar. E aí tem uns detalhes depois embaixo de reiniciar. Agora faz assim, por favor, Diego, vai lá para cima, volta para radar, entra em templates. Isso aí. Aqui tem vários arquivos de templates, inclusive os que definem o job do Jenkins. Então, entra no build radar. Então, é esse cara que vai definir o que o build radar vai fazer. Que basicamente ele faz um download aqui do GitHub, né, na branch master, desce mais, aquele asterisco 5, asterisco é para rodar de 5 em 5 minutos, e mais para baixo tem um build trigger, que é a parte legal, que ele fala que se der sucesso, então roda o deploy radar. Então aqui que tem um gatilho. Então tudo isso você pode configurar. O Jenkins também dá para você configurar visualmente num formulário, né? Mas a vantagem de fazer desse jeito é porque você automatiza a criação do próprio job. Mostra um pouquinho o outro job também, por favor. Que é o deploy. Aí a parte mais importante dele, vai um pouquinho para o lado, que está ali no meio, aquele sudo chef solo -c. Então, quando eu estou rodando aquele chef solo, estou mandando rodar o chef, e aí vai rodar a receita de instalação do radar. E esse é o job que roda quando o outro dá certo. Então, basicamente, assim que funciona a configuração automática do Jenkins. Como a gente consegue automaticamente configurar o Jenkins com uma receita chef. Pode voltar para o slide. Aqui são os links dos jobs, que a gente acabou de mostrar já. Pode ir. E aí, no fim das contas, é mais ou menos assim que está a arquitetura do nosso sistema em produção hoje. Então, a gente começa lá com o chefe, roda um bootstrap, o chefe instalar o Jenkins e esses jobs, e esses próprios jobs vão se encarregar de chamar o chefe para instalar todo o resto, que é aquilo que a gente tinha explicado no começo, que eles tinham que fazer de forma manual. Pode ir para o próximo. Uhum. Essa parte, na verdade, eu não sei muito bem como funciona. Eu não fiz isso sozinho, até no final falar das outras pessoas que ajudaram. Essa parte específica, pelo que eu vi lá do comando, né, que ele roda de 5 em 5 minutos, né, aquilo eu imaginei que era justamente porque se fosse o Git avisar, não precisaria daquela periodicidade. Então, eu acho que é o Jenkins, que com o plugin lá daquele do Git, que tem um plugin do Git que é instalado na receita, né, ele de 5 em 5 minutos ele vê se tem um commit novo. E aí ele deve pegar o git log, né, e ver se tem um novo comparando com a última execução. É assim que eu imagino que funcione. Mas se tiver outro jeito assim que o Git avisa, aí é muito mais legal. Até tem algum nome para isso para procurar no Google depois? Você faz um hook, né? Com o GitLab dá para fazer. Mas eu imagino que até no GitHub dê para fazer. Você pode criar um hook, né? Tem os hooks lá do GitHub que eventualmente dá para fazer. Se você tiver o seu próprio servidor Git, eventualmente você pode usar aqueles... Como é que chama? Você pode criar alguns serviços que rodam quando você dá um commit, um post update, um post commit, enfim. E aí, eventualmente, se você tiver na sua própria infra, não está usando dessas infras de cloud que a gente costuma usar, você pode ali mesmo no próprio servidor Git do seu repositório principal fazer essa configuração para ele disparar algum tipo de script que vai avisar o Jenkins. Mas isso talvez seja também meio difícil por outro motivo, porque para a gente usar o Jenkins, né, eu coloquei uma senhazinha lá no Jenkins para não deixar ele aberto. Então, para conseguir fazer esse acesso do commit, o GitHub acessar o Jenkins, ele precisaria colocar a senha do Jenkins lá no repositório. Então isso
complica um pouco. Esse é até o motivo pelo qual a gente começou usando Travis e depois passou para o Jenkins. Justamente por causa disso, porque se fosse falar para o Travis rodar o processo de implantação automatizada, precisaria da senha do servidor lá. Mas, bom, fala um pouquinho do Travis, como que a gente usava ele. Então, a gente começou usando o Travis para identificar inicialmente, né, como a gente tem nesse projeto específico, essa característica de dialogar muito com o pessoal com um grupo de alunos da UNB, isso é uma coisa que começou a demandar muito da gente conseguir avaliar continuamente os commits dos alunos. E aí, essa questão, né, os alunos estão ali na disciplina, a gente está interagindo de alguma forma, e a gente precisa dar um feedback para eles, né, inclusive para eles poderem dar continuidade na disciplina. E às vezes a gente se enrolava, não conseguia, então a gente tendo uma ferramenta dessa, né, que foi o nosso pensamento inicial, isso ajuda inclusive nesse processo. Se está vermelho, a gente nem olha. Se está vermelho, galera, tem alguma coisa errada aí, se vira aí e resolve o problema. Mas ainda assim, tinha pouco log, a gente não tinha o processo todo completo, implementado, então isso acho que ajudava um pouco, mas era um pouco só, né? Porque não tinha esse feedback todo que a gente tem hoje. Só uma curiosidade, volta ao slide. Esse failing estava falhando, agora hoje se entrar vai estar verde. Mas até uns dias atrás, ontem estava vermelho, porque nos nossos testes, a gente testa também a integração nossa com a Câmara dos Deputados. E aí, se a API da Câmara dos Deputados dá algum pau, o nosso build fica vermelho. E nesse caso foi por causa da Câmara dos Deputados. E foi bem legal, porque aí a gente mandou um e-mail para os caras, e relativamente rápido, não sei se já estava arrumando ou não, mas eles arrumaram, e aí mandaram e-mail, testa aí agora. Aí testei e funcionou. Então, muitas vezes a gente tem um diálogo legal e saudável com o pessoal da Câmara dos Deputados, do Senado também. Então, muitas vezes a gente dá sugestões e, de fato, o pessoal... E isso também ajudou muito, agora usando todo esse processo com Jenkins, com Chef, que olhando para o log do build que estava quebrando, a gente conseguiu olhar e falar, não, o que está quebrando não é o que eles fizeram. Assim, isso foi muito claro, isso aconteceu, ficou quebrado, sei lá, algumas semanas na realidade. Mas a gente pode falar, olha, galera, continua tocando o barco aí, a gente vai aceitar o pull request, porque eu testei localmente na minha máquina e está funcionando. O problema não é no que vocês fizeram de pull request, de commit, toca o barco. Então, mesmo com o build quebrando, tendo ali todo o histórico e o processo indicando exatamente onde estão os problemas por causa dos testes, a gente conseguiu dar esse feedback positivo enquanto não resolvia. Uma outra opção seria a gente desabilitar aqueles testes específicos temporariamente enquanto não se resolve o problema. Mas nesse caso não foi preciso, acho que o projeto não é grande o suficiente para a gente precisar desse tipo de feedback. Aí, começou uma outra questão que assim, muito legal essa receita-chefe, mas como é que eu desenvolvo a receita-chefe? É meio complicado eu pegar e querer rodar ela no meu localhost, no meu próprio laptop. Eu vou instalar, tem uma parte lá da receita que instala o banco de dados, o Postgre. Mas no meu laptop já tem o Postgre, eu vou ter que desinstalar. E aí eu testei a receita. E aí para eu rodar ela de novo, eu vou ter que desinstalar para rodar. É muito complicado. Então, para testar as receitas-chefes que você está desenvolvendo, o melhor modo é usar máquinas virtuais. Você cria uma máquina virtual, roda a receita, vê o que acontece, analisa, destrói. Aí você aprimora, muda lá o que você tem que mudar na receita, cria outra máquina virtual, roda de novo. E aí, próximo slide, tem um carinha que é muito legal para ajudar nisso, que é o Vagrant. O Vagrant é uma forma de criar essas máquinas virtuais no seu computador de uma forma muito fácil. Então, você tem um Vagrant File que especifica que essa máquina que eu quero criar é uma máquina Ubuntu 12 e ela vai rodar o Chef na versão 11 e ela vai rodar o Chef. Quando eu criar a máquina virtual, o próprio Vagrant vai mandar rodar a receita do radar. Então, ele facilita bastante isso. E aí, tudo isso só com o comando Vagrant Up. O Vagrant cria a máquina virtual, roda a receita e deixa ela preparada para você se logar. Então, você dá um Vagrant SSH e pronto, você já logou. Não precisa configurar a chave privada, a chave pública, passar para lá e para cá. Então, fica realmente muito fácil e legal. E aí você já tem uma ideia num ambiente que não é mais tão localhost se realmente o software está funcionando ou não. Mas, no meu caso em particular, eu tenho um probleminha, que o meu laptop agora só tem 4 GB de RAM, e aí criar máquina virtual no meu computador com Vagrant e rodar a receita ficava meio lento. Então, outra opção que na prática eu tenho feito
é usar a Amazon para criar uma máquina virtual lá na Amazon e eu rodo todo o processo do Bootstrap de criar o Jenkins e rodar a receita do radar lá na Amazon. Mas aí a desvantagem que eu tenho que pagar, né? Embora eu tenha um free tier também lá que dá para usar para uma máquina mais leve, mas mesmo pagando é pouca coisa, porque a máquina virtual está lá disponível, mas é só por alguns minutos para eu testar a receita, para ver o que rolou, não rolou, depois destruo, durante 1 hora de uso o preço é o mesmo lá, então não é tão mal. E aí, e também no caso de emergência, como a gente hoje, né, no Fizzly, a gente também fez desse jeito. E aí, nesse caso, também não seria muito viável, o Vagrant já não teria o perfil, porque eu não vou deixar minha máquina como servidor, meu laptop como servidor daí também. Um outro carinha muito legal que tem tudo a ver com a história é o Sonar, que a gente, uma vez, um certo aluno da UNB conseguiu fazer o Sonar rodar em cima do radar. E o Sonar tem várias coisas legais, que ele analisa as métricas de código, vê se o seu código está meio feio ali, tem alguns problemas que podiam ser melhores, e principalmente, próximo slide, por favor, a cobertura de teste. Então, ele dá até de uma forma visual, bonitinha, aí tem cada app, né, que são tipo uns módulos assim do Django. Então, quanto mais verdinho, mais teste tem. Aí o cara que está vermelho, tem teste nenhum aquele cara. E aí, se a gente clicasse, entrava lá e separava mais pelas classes ou pelos arquivos do Python. Então, esse arquivo aqui tem mais cobertura de teste, esse outro tem menos. Mas o cara instalou isso num servidor lá, só que esse servidor já morreu, já que a gente tem esse problema que as coisas são meio temporárias, né? E nessa receita que instala o Jenkins, né, eu tentei, junto com o pessoal lá da UNB, tentar instalar o Sonar também, para o Sonar analisar o nosso código, mas a gente teve problemas técnicos com o chefe, a gente não conseguiu ainda resolver isso. Tentei também depois, para quebrar o galho, usar um serviço lá que era o Coveralls, que é tipo Sonar, mas é tipo como um serviço, um negócio online lá, que daí ele tem uma integração com o GitHub para mostrar no README do GitHub a sua cobertura, mas também não funcionou muito bem. Eu consegui rodar ele para parte do código, mas não para todo o código. Então, essa é uma pendência bem grande que a gente tem agora. E, bom, aproveitar a situação também para falar, né, que o Radar é uma comunidade voluntária, né, a gente não tem meios financeiros de contratar desenvolvedores, tem a colaboração do NB, mas vira e mexe tem pessoas da comunidade que também colaboram. Então, cada um de vocês que estão aqui, se quiserem colaborar com o Radar, são bem-vindos. É uma ótima forma de se aprimorar tecnicamente, de aprender na prática, por exemplo, todo esse universo aí de entrega contínua, né? Porque às vezes você tem às vezes no seu trabalho você pode querer aplicar, mas se você nunca fez antes, às vezes é meio difícil convencer o pessoal lá, né? Mas se você já tem alguma experiência prévia, e o software livre é uma boa maneira de ter essa experiência prévia, aí você já dá para você chegar lá mais botando a mão na massa. Então, quem quiser aprender mais sobre isso na prática, diria que o Radar é uma ótima forma. Inclusive, se alguém aí quiser resolver esse problema do Sonar aí, seria bem legal. E aí, então, algumas outras pendências, além do Sonar, o Diego tem a ideia do Varnish? Eu tive uma experiência montando algum blog, alguns sites de visualização de dados, quando eu trabalhava no Estadão. E quando eu descobri o Varnish, que eu implantei o Varnish, que é um servidor de cache, e a gente, enfim, passou a cachear o blog, os nossos custos reduziram absurdamente e o tempo de entrega das páginas, assim, cresceu alucinadamente. A diferença que esse servidor de cache faz é muito, muito grande. Hoje, o cache que a gente tem no Radar, na verdade, é um cache só do processamento das informações que vão gerar os dados que vão ser utilizados no gráfico. Então, o front-end em si do Radar não tem cache. Né? O Nginx não faz isso. Ele até faz, mas assim, primeiro que ele é super limitado, e segundo que a gente não detalhou a configuração dele o suficiente. Né? Tem algumas outras técnicas também para melhorar desempenho que a gente poderia implementar, mas que a gente não correu atrás ainda porque não é da prioridade. Mas o Varnish é uma coisa que a gente quer implementar no projeto que eu acho que vai dar um gás bem grande assim, na entrega. Além disso, tem a questão das importações periódicas. Então, os dados que a gente consome das casas legislativas, que vão gerar os dados para gerar os gráficos e as análises, hoje a gente precisa chegar e falar lá, não, roda o importador que vai puxar os dados na mão, assim, a gente precisa ir lá e definir isso.
Então, uma das coisas que a gente gostaria de fazer, em parte, é definir uma periodicidade para que esse processo aconteça. Então, ele vai baixar os dados novos, reprocessar e gerar o cache dessas análises dentro do projeto. E, na verdade, o que seria ideal é que quem disponibiliza as APIs que a gente consome tivesse algum esquema de push, que a gente conseguisse inscrever o nosso serviço e sempre que tiver uma atualização dos dados do lado de lá no servidor deles no web service, eles mandam para a gente uma notificação, olha, teve mudança, a mudança foi nesse trecho aqui, aí a gente não precisa baixar. A Câmara dos Deputados, por exemplo, para a gente baixar os dados demora por volta de umas 24 horas, pelo menos. E agora está bem melhor, porque lá no começo do projeto, quando a API tinha menos recursos, a gente ia fazer um brute force de chutando ID por ID de votação. Então, fludava os caras, porque não tinha outro jeito de conseguir. Um outro ponto aí é receita para desenvolvedor, que todas as receitas que a gente mostrou tem um foco em produção, mas um dos alunos da NB sugeriu que seria legal separar parte dessa receita para ajudar o desenvolvedor a setar seu ambiente de trabalho, né? Porque hoje ainda tem um bom trabalho. Se você começar a desenvolver o radar, você tem que configurar seu ambiente, né? Instalar algumas coisas. Não é tudo que está em produção, mas também não é tão fácil. Então, isolar a parte da receita, que seria útil para o desenvolvedor, seria uma coisa legal. E tem uns outros detalhezinhos também, às vezes. A gente tem uma lista de issues lá. Por exemplo, quando eu falei da idempotência lá, o Elasticsearch, que a gente está começando a usar, o start do Elasticsearch não é idempotente. O que seria um start idempotente? Eu mandei dar o start. Aí, se ele não está startado, starta. Se ele já está startado, beleza, está startado. Mas o Elasticsearch, se ele já está startado, eu mando startar, dá um erro. E aí dá erro e a build lá aparece vermelha lá, a execução. Então, tem que dar algum jeito de contornar isso. Então, outro exemplo de desafio aí para quem quiser tentar resolver, que esse talvez seja mais fácil. E um outro milestone que a gente tem assim ainda é implementar uma API REST no projeto para exportar os dados que a gente tem, que a gente processa e que, enfim, as pessoas não precisam refazer esse trabalho todo que a gente tem. Então, é mais uma coisinha assim, não tão pequena, mas que a gente pretende fazer e que colaborações seriam bem-vindas. Então, isso aí eu não fiz sozinho, né? Fiz com a ajuda principalmente de 2 alunos da UNB, o Matheus e a Carol. Quando a gente estava mostrando as receitas, né, não sei se vocês repararam, lá em cima no GitHub tinha fotinho lá de umas pessoas, né? Então as pessoas que colaboraram foram as 2 também, no contexto de disciplinas lá da UNB que são feitas pelo professor Paulo, que é ele ali. E aí, então, nosso agradecimento ao professor também por abrir esse espaço. Todo semestre a gente tem turmas lá colaborando com a gente, é uma troca bem legal. Eles colaboram com o código e os alunos também têm chance de ter o seu código comentado, né, e criticado por pessoas, por desenvolvedores, né, que é muito comum em faculdade, você faz um projeto gigante e aí o professor surge com uma nota misteriosa e você não tem feedback nenhum do que se o que você fez estava legal ou não, porque que teve essa nota, né, independente da importância da nota. Inclusive, se vocês são professores ou mesmo alunos de outras faculdades e tiverem interesse em levar esse modelo assim de trabalhar com um projeto real na disciplina lá, numa disciplina prática da faculdade, vocês podem conversar com a gente, que esse é um modelo que a gente pode também abrir com outras turmas aí. Então, algo a se pensar. E era isso aí. Dúvidas? Obrigado, pessoal. Valeu. Foi bem certinho, tá? Sem dúvidas? Não, calma, não. Pode. Peço desculpas se vocês comentaram isso que eu preferi no pedaço da palestra, mas como vocês fazem para diferenciar as configurações no sentido de desenvolvimento de produção para, por exemplo, rodar um teste no grupo de produção? Tá. O Django, ele tem um esquema que ele tem o arquivos de configuração lá, que é o settings lá. E aí a gente tem versões diferentes dos settings. É uma versão dos settings para teste, uma para o desenvolvimento e uma para produção. E aí, na hora que a gente... O padrão é rodar com o padrão de desenvolvimento, para ser mais fácil para o desenvolvedor. Mas na hora que a gente vai rodar coisa em produção, tem uma variável lá que é setada que faz com que a configuração, os settings utilizados, seja de produção. Então, é basicamente isso que a gente faz. Na realidade, o Django ajuda muito nesse processo. Quando ele vai rodar os testes, ele cria uma base só para os testes. E aí depois ele destrói. Então,
ficou meio fácil de conseguir distinguir o que é teste e o que é produção. Então, mesmo que a gente rode os testes em produção, ele vai criar uma base específica para os testes, rodar, quando terminar ele destrói. Então, isso facilita um pouco a vida. Pode ir perguntando aí, mas Vocês falaram que fizeram uma migração para a AWS agora recentemente, né? Só para ficar durante o tempo. Isso, foi ontem. Como é que vocês fizeram essa migração? Então, basicamente assim, startou uma máquina virtual na Amazon e mandou rodar a receita. E ele fez o deploy. A única coisa que que a gente teve que fazer além disso foi entrar lá no configuração de DNS para mudar o endereço para apontar para a máquina virtual da Amazon em vez de apontar para onde ela estava anteriormente. Então, é uma coisa toda nova. Ele subiu uma instalação completamente nova, subiu um banco novo, baixou os dados todos de novo, refez todas as contas, porque a gente não tem um servidor de banco de dados independente, né? Hoje a gente usa a base de dados, ela está na mesma instância que está o resto da aplicação. Para ficar mais claro também, da Amazon a gente usa só o EC2, que é só máquina virtual. A gente não usa mais nada que a parafernália da Amazon. Só para ter a máquina virtual para testar como se fosse um servidor qualquer. Só para mostrar bem rapidamente, então aqui quando a gente roda o Django, né, ele vê se ele está no ambiente de testes, e aí usa aqui o settings test, se não usa esse settings development, e quando eu estou em produção, eu rodo esse cara que faz com que o settings de produção que seja o executado. E esse aqui é um exemplo aqui de settings, tem para os 3. Então, aqui se for para teste, vai usar esse Elite 3, que é só para rodar os testes rapidinho, sem muita burocracia. O de desenvolvimento e produção já é o PostgreSQL. Então, cada um tem suas configurações. Obrigado, pessoal. Valeu. Chegou uma pergunta atrasada. Foi de lei. Sim, muitos. A gente faz parte também eu, a ID, o Léo também, da comunidade de transparência hacker, onde, enfim, tem um monte de projeto rodando. E a gente está envolvido em vários outros projetos também, alguns mais independentes, outros mais próximos de governo. Então, enfim, a gente tem vários contatos, assim. Não sei se você queria saber alguma coisa em específico, mas a gente dialoga bastante. Na verdade, o radar ele nasceu dentro desse contexto. Ele nasceu, enfim, pós transparência hacker, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, na nossa palestra, às 6 de novo, né? Isso. Sobre o radar em si, aí a gente vai falar do projeto como um todo, inclusive dessas questões. Valeu, pessoal.